Agora, assim que eu digo motor traseiro, provavelmente você pensa no inatingível 911, exceto que no início da sua carreira ele não era nada inatingível. Ele foi superado, e não por algum outro esportivo alemão glamuroso, mas de um canto bastante inesperado. O matador de gigantes veio da França, e assim como o 911, tinha motor traseiro, mas não era nem mesmo um carro esportivo feito para esse fim. Era apenas um carro familiar econômico que havia sido transformado em uma pequena arma de rally. Esta é a história de quando a França humilhou a Alemanha, quando um Renault barato enfrentou o carro mais reverenciado da Alemanha e lhe deu uma surra. O R8 era um sedã familiar compacto com motor e tração traseiros, como era comum na época. Lançado em 1962, o R8 padrão era o exemplo de algo nada espetacular. Ele também foi produzido sob licença pela Dacia na Romênia como 1100. A Renault sabia que para vender era preciso mais que confiabilidade, era preciso emoção, clima de rally, adrenalina. Então, eles trouxeram Amadé Gordini, que era frequentemente citado como o maior preparador da França. Embora, numa reviravolta curiosa, Gordini, apesar de ter um nome francês, na verdade era italiano. Ele nasceu em Bolonha em 1899 e só saiu da Itália aos 27 anos. Então, o maior preparador da França era, na verdade, italiano. Ele já fazia preparações nos anos 40 e fundou sua empresa depois da Segunda Guerra Mundial. Eles correram em Le Mans e até se aventuraram na Fórmula 1. A Renault comprou a empresa em 68, mas o nome Gordini já tinha conquistado respeito. Todos os Renault, 5 Gordinis, saíam da fábrica no belo azul de corrida francês, com faixas e faróis duplos. Como pode ver, eles também usavam pneus largos e rodas pequenas. Bonito não é a primeira palavra que penso, mas adoro o visual delas, tão funcional e distinto. A carroceria foi reforçada e contava com freios a disco nas 4 rodas. Aparentemente, foi o primeiro carro produzido em massa a fazer isso, e a capacidade do porta-malas foi mantida em 1100 cc. Com novo cabeçote cross-flow e 2 carburadores, Weber entregava 95 cavalos. Isso é quase o dobro do motor original. A suspensão foi rebaixada e reforçada, e Gordini instalou amortecedores duplos na traseira para enfrentar as condições difíceis do rally. Em 1966, ela foi aprimorada com motor 1300 cc de 110 cavalos e câmbio de 5 marchas, atingindo 175 km por hora. Dos 13 milhões de Renault 8 produzidos, apenas 11.800 eram Gordinis agora. Uma característica única dele era ter um tanque de combustível tanto na traseira quanto na dianteira. Tecnicamente, o motivo disso é que, com os 2 carburadores Weber, eles precisavam de mais capacidade de combustível. Na verdade, foi um truque dos franceses para melhorar ainda mais a distribuição de peso nos ralis. Além disso, ele tem o local mais incrível para um step em qualquer carro que eu já vi. O pequeno Renault se destacou nas competições, vencendo o prestigiado Tour de Corse 3 vezes, em 64 e 65. Ele venceu a concorrência caseira na forma do Alpine A100 e 10, mas o melhor ainda estava por vir. Em 1966, ele venceu o temido Alfa Gran Turismo Alegerita e o reverenciado Porsche 911. Bom para um carro econômico pequeno. Ele também deu origem ao que eu acho que foi a primeira categoria de corrida monomarca, iniciando a carreira de muitos pilotos, incluindo Jean-Claude Ragnoti. Mas será que ele faz jus à sua reputação de matador de gigantes, de desafiar o 911? Vamos descobrir. Pega a vida muito bem. Infelizmente, vamos ter que ligar os ventiladores e tentar ver se conseguimos uma velocidade mais baixa sem embaçar. As marchas são complicadas, vou te contar tudo sobre isso. Tenho certeza que você vê a alavanca de câmbio.
Quero dizer, ela tem um formato bem comprido, parece uma banana indo até o chão. Isso é porque, basicamente, eles estão tentando mantê-la fora do caminho. Sua perna está ali porque eu estou virado para cá e os pedais estão ali. Possivelmente a posição de direção mais contorcida em termos de pedais que eu já vi em qualquer carro. Agora, o dono me garante que isso é algo a que você se acostuma. Então, não é tão ruim assim, só é estranho. Minhas pernas vão retas para frente e daí do joelho para baixo, elas meio que desviam para a direita. Espero que você consiga ver isso por aquela câmera. O câmbio também leva um tempo para se acostumar. Agora ele vai até lá atrás e acho que é por isso que é tão complicado. Mas as marchas são todas extremamente próximas umas das outras e bem duras, então às vezes é difícil encontrá-las. E para piorar, para engatar a ré, ela vai toda para o lado, quase encostando na perna e indo para trás. A primeira marcha fica logo acima, com uma mola para empurrar além. Aí você desce e não entra na segunda, entra na ré, mas essa mola é bem fraca. Às vezes, ao tentar colocar na primeira, é difícil e acaba indo para a terceira. Espero que eu não faça isso. Eu já dei uma volta rápida nela mais cedo, então estou um pouco mais acostumado. Felizmente. Não é um carro que você pode dirigir facilmente, exige dedicação. Se acostumar com a direção também, no começo parece que o carro quer sair do caminho, e quanto mais tenso você fica, pior isso fica. Acho que é porque você tenta segurar e corrigir sempre. Se você simplesmente relaxar e começar a seguir pela estrada sem pensar muito nisso, aí parece que tudo já fica bem. Esse carro parece muito firme, não sei se você percebeu nas outras imagens, mas ele tem uma quantidade enorme de cambagem negativa na traseira. E não parece que há muito curso de suspensão ali, por isso eu suspeito que ele é tão saltitante também, provavelmente é um pouco firme, mas vamos ver como ele se comporta nas marchas. Exceto... Bem, o 13 realmente sobe de giro, felizmente, e rápido, até 7.000. Então não é, extremamente rápido, mas parece ágil o suficiente. Mas eu acho que isso ajudou porque a relação de marchas desse aqui é tão curta. Acho que ele tem o câmbio do 1100. O que significa que a 40 milhas por hora no velocímetro eu não consigo calcular direito. Está a 3.000 giros bem, quase 50 milhas por hora na verdade, mas ainda assim a relação de marchas é bem extrema nessa estrada. Acho que na maior parte do tempo você manterá na quinta marcha. Geralmente essa estrada é para a terceira marcha. Se tem algo, é que isso aqui é muito saltitante. E como ambos os tanques estão cheios no momento, ela tende a raspar no chão em certos lugares. Isso é só um galinho e também aquele toque no chão. É uma sensação de privilégio estar nesse carrinho, mas, nossa, é uma proposta extrema, especialmente se for dirigido na chuva assim. No momento, ele está fazendo um bom trabalho em manter o para-brisa limpo por fora. O limpador está funcionando perfeitamente. Por dentro é o que me preocupa, mas está indo mais ou menos bem. É maravilhoso estar aqui dentro. Você tem esse volante clássico da Renault, com o símbolo antigo da Renault ali, que eu adoro. O interior realmente não poderia ser mais simples. Você tem essa pequena placa aqui, que eu acho que é metal. Depois uma parte do painel coberta de couro sintético em cima. Você tem os quilômetros por hora, o velocímetro, o conta-giros, alguns interruptores que nem sequer são identificados. Este é para o nível do tanque de combustível, mas não sei se é o da frente ou de trás. Está mostrando, mas se você girar para o outro lado, aí mostra o que o outro tanque de combustível tem, em termos de quanto ainda resta lá. Agora, se você precisar alternar entre eles, o interruptor é este aqui.
no fundo do chão, que você sabe, é difícil de alcançar. Tudo isso ergonomicamente, o que seria impensável hoje em dia. Você precisa se esforçar para dirigir esses carros, pois não são como os modernos. E eu acho que se você nunca dirigiu um e nunca se esforçou para isso, você não percebe o quanto isso faz parte da experiência. É isso que torna esses carros interessantes. Você cria mais vínculo com eles, porque precisa se dedicar mais. Eles só não fazem tudo por você. Acho que essa relação de marchas está muito curta. Se fosse meu, tentaria colocar o câmbio original de volta. É só um pouco demais. Vamos colocar na terceira marcha. Que pena que está chovendo hoje. Acho que à noite, como o 911, a técnica aqui é entrar devagar e sair rápido. Ele já comunica, mesmo quando você não está indo tão rápido. Ele se comunica com você nas curvas e já avisa: não gosto disso. Eu quero que você entre devagar, me estabilize e depois pise fundo no acelerador. Isso parece funcionar muito bem. Vamos passar pelas marchas de novo. Os freios estão realmente bons e firmes. Por que os carros modernos precisam ter esses freios tão sensíveis, sem nenhuma sensação? Eu não sei. Apesar das condições não serem ideais, estou realmente criando um vínculo com esse carrinho. O que eu realmente adoro nele é que, sabe, o câmbio, que na maior parte do tempo é bem difícil de usar. Quando você está acelerando e com giros altos, quase parece que ele está te ajudando. E é como se ele entrasse na próxima marcha mais rápido. Muito estranho. Eu não encontrei isso em muitos carros. Acho que talvez... Espera aí. As marchas são tão curtas que às vezes é difícil decidir qual usar. Mas eu não sei. O que eu estava dizendo é que isso meio que te ajuda a encaixar a marcha. Não sei. É um carro feito para ser dirigido tanto com força quanto devagar. É bem horrível, para ser sincero, porque a suspensão é péssima e ele meio que tende a ficar balançando na estrada até você se acostumar. Não é particularmente confortável. Você fica pulando dentro do carro e o câmbio é horrível, mas quando você acelera de verdade, ele parece ganhar vida. O chassi também parece começar a despertar. E você tem aquela delicadeza incrível que se encontra em carros com motor traseiro, onde a dianteira é muito comunicativa, mas ao mesmo tempo é tão leve e delicada. É uma pena que hoje não tenha mais aderência, então não posso brincar assim com ele. Porque eu acho que preciso experimentar esse carro de novo. No seco, eu acho que na chuva acaba sendo um pouco desperdiçado, sabe? Eu não quero abusar demais do carro de outra pessoa, especialmente um que é tão legal quanto esse. Agora, este carro foi totalmente restaurado e está praticamente perfeito. A pintura e o interior parecem ótimos agora. Não sou especialista, mas parece que também foi feito com cuidado. Foi feito com foco na originalidade, exceto pela caixa de câmbio. Então este é um belo exemplo. Curiosamente, mencionei antes que isso venceu o Alpine no Tour. Claro, o A1110 também é um carro de rally lendário. Pode ser interessante você saber. A suspensão do Alpine foi tirada deste carro, do Renault 8, então eles compartilhavam exatamente a mesma suspensão. Parece, porém, que muitos mais Alpines foram destruídos em acidentes, porque muitos desses foram tirados das ruas para usar a suspensão e as peças para consertá-los. Isso, por sua vez, significa que esses são extremamente raros. Acho que há um à venda no Reino Unido por cerca de 30 mil a 35 mil libras. Eles custam de 30 a 35 mil, talvez até 40 a 50 mil euros na Europa. Um pouco mais caro. E realmente há poucos disponíveis, alguns na França atualmente.
Se você quiser adquirir um, posso garantir que nada se compara a isso. Realmente parece um 9, um mais leve, de certa forma mais ágil, e como você pode ver também um 9, um muito mais saltitante. A suspensão traseira realmente parece um pouco rudimentar. Acho que o ponto fraco é definitivamente o câmbio estar lá atrás. O trambulador tem um caminho bem longo e acho que é por isso que é tão complicado. Mas também o jeito que ele está posicionado não ajuda muito. Então é definitivamente bruto, sem concessões e barulhento. Não é algo que você gostaria de fazer por longas distâncias, mas também é um carrinho incrivelmente encantador, contanto que ele ande, contanto que você o dirija do jeito que ele quer ser dirigido, que é a 110, ele realmente ganha vida. Muito obrigado ao Robin por ter trazido isso aqui hoje e a todos vocês por assistirem.